A cabana ficava no condado de Coulson, escondida no fim de uma estrada de terra que não aparecia na maioria dos mapas. Pertencia ao meu amigo Mason. Ele a comprou alguns anos atrás e disse que queria um lugar sem paredes por quilômetros. Mason estava guiando um grupo de mochileiros em algum lugar de Montana naquela semana e me ofereceu o local enquanto estivesse fora. Ele sabia que eu estava atrasado com um relatório de paisagem para o Bureau of Reclamation e achou que o silêncio poderia me ajudar. Eu tinha as chaves, uma caixa térmica cheia, um saco de mantimentos secos, uma bateria reserva para o laptop e nenhum motivo real para recusar. O primeiro dia, na verdade, parecia perfeito. Acordei com o sol, fiz café no fogareiro a gás e consegui concluir um bom trecho de trabalho a cavalo antes do almoço. Fiz uma pausa e caminhei por algumas trilhas próximas, conferindo as marcações e tirando fotos. Nada de especial, apenas monitoramento de erosão e mapeamento de regeneração da vegetação. Quando voltei à tarde, a cabana parecia mais fria do que deveria. Não estava congelando, mas dava para notar. Verifiquei o fogão, apenas cinzas e algumas brasas acesas. Normal. Acendi o fogo novamente, esquentei uma lata de ensopado e encerrei a noite por volta das 9 horas. Sem distrações, sem telas, senti até um certo orgulho disso, até cerca das 3 da manhã, quando algo me acordou. Um som. No começo pensei que fosse o vento, mas não era. Não vinha de fora. Era baixo, suave e estranhamente lento, como alguém arrastando a manga de uma camisa pela parede. Não era alto, apenas específico, deliberado. Fiquei completamente imóvel. Meu cérebro levou uns 10 segundos para lembrar que eu não havia travado o ferrolho da porta por dentro antes de dormir. Apenas girei a chave e me enrolei no cobertor. Erro típico de cansaço, mas agora eu estava hiperconsciente de cada centímetro da cabana de um cômodo só. O som voltou, mais baixo desta vez, como algo sendo colocado cuidadosamente no chão. Não jogado, colocado. Esperei, imóvel, deitado, encarando o teto, sentindo meu coração acelerar até que fosse tudo o que eu conseguia ouvir. Nem queria mexer meu corpo. Depois, silêncio absoluto. Após cerca de 10 minutos, comecei a racionalizar. Talvez fosse mudança de temperatura, talvez um rato tivesse derrubado algo. O fogão distribuía calor de forma desigual às vezes. Mason tinha me alertado sobre isso. Convenci-me de que provavelmente não era nada e acabei pegando no sono novamente. Quando acordei, o quarto parecia normal. Quase, exceto pelo recipiente de iniciador de fogo. Estava no meio do chão, tampa aberta. Não tombado, apenas colocado ali. Normalmente ficava guardado debaixo do banco, ao lado do fogão, e eu não havia usado desde a noite anterior. Não fazia sentido. Fiquei olhando por mais tempo do que deveria. Depois o peguei e coloquei de volta sobre o banco. Verifiquei a porta, ainda trancada. Todo o resto parecia intacto. Quando Mason me mandou mensagem de um posto de ranger aquela tarde, contei que a cabana estava tranquila. O que não era exatamente mentira, dependendo de como se define a palavra. No dia seguinte, trabalhei pela manhã e depois caminhei mais um pouco para fotografar trilhas e conferir algumas marcações sinalizadas para reinspeção. Voltei pouco antes do anoitecer. Abri a porta da cabana e parei. O cheiro estava diferente. Ainda havia fumaça de madeira e aroma de pinho, mas por baixo havia um leve cheiro de plástico aquecido, como um cobertor elétrico esquecido ligado, ou uma lanterna funcionando por horas. Não forte, apenas perceptível. Chequei o fogão. Frio, sem cinzas, nada queimando. Então vi uma das lanternas solares sobre a mesa, acesa. De manhã ela estava na prateleira junto com as outras, intacta. Definitivamente eu não havia mexido. As janelas estavam todas trancadas. Verifiquei novamente. Nenhum sinal de arrombamento. A trava da porta estava engatada por dentro, do mesmo jeito que eu deixara. Procurei rastros do lado de fora. Nada. A terra ao redor da varanda estava intacta. Apaguei a lanterna e a coloquei de volta na prateleira. Naquela noite, tranquei a porta e coloquei uma cadeira dobrável sobre a maçaneta. Deixei uma garrafa térmica ao lado da cama e outra lanterna acesa perto de mim. Achei melhor ser acordado por luz do que com qualquer outra coisa. Acho que adormeci por volta da meia-noite. Acordei com frio. Não apenas fresco,
frio profundo, que chega nas articulações, um frio que chega rápido e não faz sentido. A lanterna estava apagada, sem som, sem movimento, apenas silêncio e a respiração visível na frente do meu rosto. Levantei e fui até o fogão. A lenha empilhada ainda estava lá, intacta, não queimada. A porta estava aberta alguns centímetros. Eu não havia deixado assim. Fechei. Risquei um fósforo. Ele acendeu, depois apagou. Tentei novamente. Mesma coisa. O terceiro fósforo pegou e eu me aproximei, mantendo a mão perto até que o acendedor finalmente pegasse fogo. Quando me virei, o recipiente de iniciador de fogo estava de volta ao meio do chão, aberto. Fiquei parado por alguns segundos encarando-o. Meu corpo inteiro estava tenso, mas eu não sentia medo da forma como as pessoas descrevem nos livros. Não era dramático. Era mais como uma pressão no peito e uma clareza fria nos pensamentos. Decidi que havia terminado. Arrumei minhas coisas ali mesmo, cuidadosamente para não fazer barulho. Enrolei os equipamentos, carreguei a caixa térmica e me sentei junto ao fogão e ao casaco até os primeiros sinais de luz atravessarem a janela. Pouco depois das 6, saí. O gelo no para-brisa já estava derretendo, embora o ar ainda estivesse frio o suficiente para queimar. Achei estranho. Coloquei minha bolsa na caminhonete e caminhei lentamente ao redor da cabana. Do outro lado, sob a janela onde eu havia dormido, notei 2 depressões leves na terra. Alguns dias depois, de volta a Hartley, Mason ligou e perguntou se eu havia mexido em alguma coisa antes de ir embora. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu tinha 17 anos quando fui enviado para passar 2 semanas com o meu tio em uma pequena cidade chamada Granford, perdida em algum ponto das florestas de Washington. Ele acabara de se aposentar e se mudado para lá em tempo integral, depois de comprar uma propriedade estranha nos arredores da cidade. A casa parecia saída de um programa de reformas inacabadas. Tetos baixos, varanda inclinada e pintura verde descascada que provavelmente não era tocada desde os anos 80. Meus pais chamaram aquilo de viagem de integração, mas eu sabia a verdade. Eles queriam paz. Minha mãe arrumou minha mochila como se mal pudesse esperar para tirar aquilo de casa, e meu pai me deu aquele falso sinal de aprovação com o polegar que sempre usava quando fingia que eu tinha alguma escolha. Granford não era exatamente animada. Um posto de gasolina, 2 restaurantes e uma rua principal com mais placas de fechado do que aberto. Todo o lugar parecia ter sido pausado em 1993 e nunca mais retomado. Meu tio nem tinha Wi-Fi. Disse que queria manter as coisas simples. Acho que ele apenas não sabia configurar. Na maior parte do tempo eu andava a pé, não por interesse, mas por tédio. Não havia muitos carros, e fora da rua principal só havia estradas empoeiradas, grama alta e caixas de correio às vezes engolidas pelos arbustos. Eu fazia os mesmos trajetos todos os dias, com os fones de ouvido, deixando o tempo passar até o jantar. No terceiro dia, encontrei um caminho coberto de mato atrás do restaurante. Não havia placa alguma, mas era largo o suficiente para um carro e dava para perceber que já tinha sido usado regularmente. Curiosidade e tédio são uma combinação perigosa. Pensei, por que não? Melhor do que passar pelo mesmo Chevy enferrujado pela 5ª vez na semana. A trilha serpenteou por arbustos e desceu para uma área arborizada. Depois de uns 10 minutos caminhando, cheguei a uma clareira cheia de trailers antigos e casas móveis. Eles não estavam alinhados, mas parecia que alguém tivesse os espalhado ali e depois tivesse ido embora e esquecido. Alguns estavam meio afundados no chão. Outros tinham janelas quebradas, portas faltando ou grafites tão desbotados que pareciam apenas borrões. Sem cercas, sem placas de proibido entrar, apenas esquecidos. Era como se uma parte inteira da vida tivesse sido silenciosamente apagada. Na primeira vez, não fui muito longe.
Apenas circulei pelas bordas e tirei algumas fotos com o celular. Gosto de coisas antigas. Há algo em lugares abandonados que faz você sentir que está entrando em uma história que ninguém terminou. No dia seguinte, voltei mais preparado. Levei lanterna, um lanche e não disse nada ao meu tio. Ele é do tipo que mantém um kit de primeiros socorros no porta-luvas e age como se escadas fossem perigosas. Não queria explicar por que estava explorando trailers caindo aos pedaços na floresta. Dessa vez, fui mais além dos trailers inclinados e entrei nas árvores atrás deles. Foi ali que encontrei o galpão. Era baixo, de metal, e parecia ter sido deixado ali de outra década. A porta não estava trancada, apenas mantida fechada por um arame enferrujado torcido na maçaneta. Abri e entrei. Estava escuro, úmido, mas não fedendo, apenas velho, como se o ar não tivesse se mexido em anos. Dentro havia um sofá antigo, daqueles com almofadas irregulares e tecido áspero, encostado na parede do fundo. Na frente, algo escuro manchava o chão de concreto. A princípio, pensei que fosse tinta ou óleo de motor, mas estava seco, com uma textura estranhamente rachada. Não toquei, nem quis. Saí rápido. Não por medo, mas algo ali deixava minha pele estranhamente tensa. Atribuía a ansiedade e disse a mim mesmo que voltaria de dia. À noite, enquanto jantávamos sanduíches de queijo grelhado e assistíamos a um DVD empoeirado que meu tio havia encontrado, ele me perguntou se eu tinha passado pela trilha do rio. Eu disse que não. Ele assentiu e comentou que alguém tinha mexido no galpão atrás da garagem, ouvindo arranhões como um animal tentando entrar. Provavelmente guaxinins, supôs. Não pensei muito nisso. O galpão dele ficava a uns 30 metros da casa, mal visível da varanda. Provavelmente nada demais. No dia seguinte, quando voltei à clareira, notei algo que não estava lá antes. Uma cadeira dobrável, posicionada ao lado do galpão, de frente para as árvores, como se alguém tivesse sentado lá, observando. Na frente, pegadas frescas. Apenas um par, formando um pequeno loop. Ao lado da cadeira, uma garrafa plástica de água meio enterrada na terra, ainda com condensação por dentro. Alguém estivera ali naquele dia, talvez poucas horas antes. Não entrei no galpão, nem parei. Virei-me e saí lentamente, depois mais rápido ao retomar a trilha. À noite, sentei na varanda e revisei as fotos. A maioria estava inutilizável, muito escura ou fora de foco. Mas uma me parou. Tirei perto da frente do agrupamento de trailers, uma visão ampla da área. No fundo, atrás de um trailer, através de uma janela borrada, havia algo à frente, ou pelo menos algo com forma humana, apenas alto o suficiente para parecer que estava olhando. Estava borrado, claro. Poderia ser apenas sombra ou reflexo, mas estava exatamente no lugar certo. Não era coincidência para rir. Fiquei olhando até minhas mãos suarem. Então, deletei a foto sem pensar. 2 noites depois, acordei por volta das 2 da manhã. Ouvi algo, não alto, apenas um rangido, como uma tábua de chão ou um armário se movendo. Pensei que fosse meu tio, meio adormecido, procurando um lanche. Mas quando olhei pelo corredor, a cozinha estava escura e vazia. Estava prestes a voltar para a cama quando notei movimento do lado de fora. Pela janela dos fundos, no espaço entre a casa e a garagem, alguém estava parado, perfeitamente imóvel, olhando para a casa. Alto, magro, vestindo algo volumoso, como um casaco ou moletom pesado. Não consegui ver o rosto, apenas o contorno. Não se mexeu por longos segundos. Depois, lentamente, virou-se e saiu de vista, como se não tivesse pressa. Fiquei paralisado por muito tempo. Quando finalmente me movi, tranquei a porta, voltei para a cama e não consegui dormir 1 minuto sequer. Na manhã seguinte, contei tudo ao meu tio. Esperava que ele risse ou me repreendesse por sair sozinho, mas ele apenas ficou quieto e disse que deveríamos ir conferir juntos. Por volta do meio-dia, dirigimos de volta aos trailers. Luz do sol brilhante,
tudo com aparência normal demais. Mas a cadeira havia sumido, assim como as pegadas. A garrafa d'água também não estava. A porta do galpão, porém, estava escancarada e o sofá havia sido arrastado alguns metros para frente, como se alguém tivesse se sentado nele, talvez por um bom tempo. À tarde, fomos à cidade e conversamos com o delegado. Ele ouviu, assentiu algumas vezes, mas não anotou nada. Apenas disse que aquele terreno tinha reputação, e a maioria das pessoas sabia que era melhor ficar longe. Eu estava morando em uma pequena e tranquila cidade chamada Ashton Rate, escondida entre algumas rodovias esquecíveis além das encostas olímpicas. Tínhamos um único posto de gasolina, um diner que não atualizava o cardápio desde os anos 70 e uma loja de conveniência que também funcionava como ferragem, correios e fornecedor de iscas. Eu trabalhava no turno da noite da loja. Todo mundo ainda a chamava de Pete's, embora o próprio Pete tivesse partido há pelo menos uma década. Ninguém se deu ao trabalho de mudar a placa. Naquela noite, faltavam uns 10 minutos para o fechamento quando um homem entrou. Lembro de ouvir o sino da porta e olhar para cima do balcão esperando alguém da cidade. Em vez disso, vi um homem com um longo sobretudo, cinza escuro, talvez até azulado sob a luz, com costuras quase perfeitas nas mangas. O casaco parecia caro. Os sapatos também. Pretos, estreitos, recém-lustrados. O tipo de sapato que não pisa em cascalho ou no chão de um posto. Ele não parecia pertencer àquele lugar. A pele dele era pálida como papel e havia rugas profundas nos cantos dos olhos que deixavam sua expressão permanentemente cansada ou talvez apenas gasta, como cera, se eu fosse honesto. E ainda assim, parado demais. Ele se aproximou do balcão e perguntou se vendíamos álcool para o fogão. A voz dele não combinava com ele. Suave, quase como uma gravação. Sem sotaque, sem gagueira, limpa demais. Eu disse que tínhamos algumas latas pequenas no fundo, perto dos diluentes de tinta. Ele assentiu uma vez, mas não se moveu. Apenas ficou lá, olhando. Não era grosso, apenas estranho. Tentando manter a calma, perguntei se ele estava apenas de passagem. Ele disse, é uma suposição justa, só isso. O que me inquietou não foi apenas o que ele disse, mas como ele ficou parado. A maioria das pessoas se mexe, troca de peso, olha ao redor, coça o pescoço. Este homem não piscava. Apenas permanecia ali, como se estivesse esperando algo muito específico. Eventualmente ele foi buscar as latas, 2 delas, e as colocou suavemente sobre o balcão. Então tirou uma carteira verde antiga, não gasta como você esperaria, mas cuidadosamente usada, com linhas limpas, couro envelhecido. Ele retirou uma nota de $100. Eu não vejo isso com frequência. Hesitei, pensando se tinha troco suficiente na gaveta, mas novamente ele apenas observava, sem nervosismo ou impaciência, como se já soubesse que eu resolveria. Eu contei algumas notas de 20, entreguei a ele e disse algo bobo como grande viagem planejada. Ele não respondeu. Apenas entrou no sobretudo e tirou uma pequena garrafa de vidro, do tipo que se usa para amostras de perfume. Ele abriu uma das latas de álcool, derramou uma única gota na garrafa, segurou-o contra a luz e disse, forte o suficiente. Eu pisquei. Ia perguntar o que ele queria dizer quando a porta atrás dele se abriu. Uma garota entrou descalça, vestindo um moletom grande que chegava aos joelhos. Fazia frio naquela noite, provavelmente uns 5 graus Celsius, e o cabelo dela parecia úmido, como se tivesse saído do banho. Ela não olhou para cima, apenas murmurou algo que eu não entendi e continuou passando por ele. Ele se virou levemente e me perguntou, banheiro? Assenti e peguei a chave debaixo do balcão. Ele não a entregou de imediato, porém. Primeiro passou a ela um pequeno objeto prateado, talvez uma caneta, talvez outra coisa, e depois um pequeno saco preto, do tamanho de um estojo de óculos, mas mais maleável. Só então entregou a chave. Ela pegou tudo e caminhou lentamente para o fundo.
Seus passos eram pesados, como se cada um exigisse pensamento. Algo em sua maneira de se mover me incomodou. Não parecia com medo, apenas distante, como alguém que aprendeu a se desligar. Não havia sinal de conexão entre eles, nenhuma dinâmica de pai e filha, nenhuma proteção. Já vi famílias o suficiente para reconhecer a ausência de algo que deveria estar lá. Tentando aliviar a tensão, disse: "Longa viagem pela frente." Ele se virou para mim e disse: "Não exatamente. Esta parada foi o objetivo." Eu ainda lembro de como aquelas palavras caíram no meu peito. Apenas 6 palavras, mas ficaram grudadas, como se eu estivesse muito próximo de algo que não entendia. Ele não vagueou pela loja, não olhou para os lanches ou revistas como a maioria das pessoas faz enquanto espera. Apenas ficou perto da saída, voltado para o corredor dos fundos, imóvel como um poste. Esperei 1 minuto, depois 5, depois 10. Nenhum som vindo de trás, nenhum cano, nenhum fluxo, nenhuma água correndo. As luzes zumbiam silenciosamente acima, todo o resto estava parado. Peguei um pacote de pilhas na prateleira e caminhei em direção ao banheiro, fingindo que estava reabastecendo. Não tinha certeza do que esperava. Quando cheguei perto, uns 3 metros da porta, finalmente ela se abriu. Ela saiu mais devagar do que antes, e havia algo borrado em um lado do moletom, escuro e fino, como óleo. A expressão dela não mudou, sem contato visual. Entregou a ele tudo, o saco, o objeto prateado, a chave, e disse em voz plana: "Fiz como você disse." Ficou ao lado dele, ainda descalça, esperando. Ele assentiu, segurou levemente a mão dela e se voltou para mim. "Agradeço sua hospitalidade", disse calmo, como se tivéssemos acabado de terminar um jantar. Eu consegui murmurar: "Cuidem-se." Mas minha voz soou errada, fina e forçada. Ele atravessou a porta, pausou no batente e disse sem se virar: "Alguns lugares esquecem que costumavam significar algo. Cidades como esta." Então partiram. Ela o seguiu como se estivesse presa ao corpo dele. O carro deles era preto, baixo e antigo, mas limpo, sem placa frontal, a traseira quase coberta de lama. Anotei em um recibo sobrando. Disse a mim mesmo que denunciaria. Quis, mas não fiz. Não imediatamente. Fiquei atrás do balcão, segurando a chave do banheiro, sentindo a javadeira aquecida pela nota de $100 como se estivesse brilhando por baixo. Só fui ao banheiro depois do fechamento. Quando fui, o espelho estava manchado com algo oleoso, como fuligem misturada com óleo. E na pia havia uma moeda de 25 centavos dos Estados Unidos, uma daquelas comemorativas, exceto que esta estava quase totalmente gasta. O rosto de Washington parecia derretido, não riscado, derretido. Joguei-a no lixo e esfreguei a pia até os nós dos dedos ficarem crus. Eu me mudei para Ella, Washington, cerca de 1 ano antes. Pensei que, se ia continuar trabalhando remotamente, podia muito bem morar em um lugar tranquilo, onde pudesse respirar um pouco. Encontrei uma cabana pré-fabricada escondida ao longo de uma estrada de serviço, a oeste do rio Nisqually. Não era grande, 1 quarto, um pouco fria quando o vento aumentava, mas tinha um fogão a lenha e vista para as árvores, e isso já parecia suficiente. O único vizinho próximo era uma senhora mais velha chamada Marcy. Ela morava talvez a 2 lotes de distância. Lotes é generoso por aqui, o que significava uma caminhada de 5 minutos na neve durante o inverno. Ela administrava uma pequena barraca de café próxima à estrada principal, o Marcy's Bean Stop. Sem frescuras, apenas café, muffins e fofocas para quem permanecesse tempo suficiente. Não era antipático, apenas gostava de ficar na minha.
Naquele novembro, a neve chegou cedo e não deu trégua. Eu sabia que neva bastante aqui, mas esta tempestade era diferente. No terceiro dia, as linhas de energia estavam fora do ar e o vento uivava forte o suficiente para sacudir as janelas. Sorte minha, que havia investido em um bom gerador. Fiquei dentro de casa, aqueci um pouco de sopa, mantive meu telefone carregado e decidi esperar a tempestade passar, como todos. Segunda-feira passou e nada. As estradas estavam cobertas, o céu era apenas uma folha cinza sólida. Nada se movia, exceto o vento e a neve. Não pensei muito nisso a princípio, mas naquela manhã percebi que Marcy não havia aberto a barraca. Isso pode não parecer muito, mas quem a conhecesse entenderia. Ela abria todos os dias, feriados e finais de semana, não importava. Eu já havia passado por sua barraca em verdadeiras nevascas e a visto lá fora, de parca, distribuindo café como se fosse julho. Então, quando segunda-feira passou sem nenhum sinal dela, isso ficou na minha cabeça. Na terça-feira, decidi ir até lá para conferir. Disse a mim mesmo que era apenas um gesto de vizinhança, mas na verdade tinha um pressentimento incômodo de que algo não estava certo. A caminhonete dela estava na garagem, meio coberta de neve, sem pegadas ao redor. A luz da varanda estava apagada, o que era estranho, porque normalmente ela a deixava acesa mesmo durante o dia. Bati na porta, esperei, nada de resposta. E nem os cachorros faziam barulho. Ela tinha 2 beagles, pequenos e barulhentos, que latem para pássaros, vento, qualquer coisa. Mas agora, silêncio absoluto. Contornei a casa. A neve chegava até minhas canelas. Lembro de passar por um arbusto e levar neve para dentro da bota. Quando cheguei à porta de correr dos fundos, vi que estava aberta apenas alguns centímetros, o suficiente para a neve entrar e se acumular no chão da cozinha. E ali, bem dentro da porta, estava um dos cachorros deitado de lado, imóvel. Logo percebi que havia morrido. O corpo estava rígido, levemente curvado, como se tivesse parado de se mover de repente. Meu peito gelou. Chamei o nome dela, hesitei uns segundos e entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Não era avassalador, mas estava errado. Como um mofo úmido, plástico queimado e algo azedo por baixo. Aquele tipo de cheiro que faz você começar a respirar pela boca antes mesmo de perceber. O segundo cachorro estava debaixo da mesa, respirando com dificuldade em curtos e rápidos suspiros. As costelas eram visíveis demais. Era possível ver o medo nos olhos dele, mas ele não se movia, nem levantava a cabeça. Apenas encarava. Segui lentamente pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O lugar estava congelante. Minhas botas rangiam sobre o linóleo coberto de gelo. Esperava que Marcy aparecesse para me perguntar o que eu estava fazendo na casa dela. Em vez disso, encontrei-a na sala. Ela estava deitada no tapete, com o corpo arrumado de forma precisa, os braços cruzados sobre o peito como se alguém tivesse posicionado assim, a cabeça inclinada de forma estranha para o lado e ao redor do pescoço uma toalha de prato verde amarrada de forma apertada. Havia sinais visíveis de ferimentos, os olhos abertos, os lábios ligeiramente entreabertos, como se tivesse sido encontrada nesse estado. O que mais me marcou não foi a violência, mas a precisão, a forma como o corpo dela estava posicionado, como se alguém tivesse levado tempo, se importando com a aparência dela ao sair. Lembro das mãos ficarem dormentes enquanto recuava e pegava o telefone. Liguei para o 911 com mãos que não paravam de tremer. A polícia enviou oficiais de Eatonville. Chegaram cerca de 1 hora depois, empacotados contra o frio, movendo-se lentamente como se o frio tivesse entrado nos ossos deles. Mostrei tudo a eles. Tiraram fotos, fizeram perguntas e trocaram olhares que provavelmente achavam que eu não perceberia. Disseram que não havia sinais de arrombamento, portas ou janelas quebradas, apenas algumas pegadas quase apagadas perto da porta dos fundos, já cobertas pela neve. Provavelmente, ela estava morta há alguns dias. Ficaram por horas. A equipe de perícia veio e foi embora. 2 policiais ficaram. Não disseram muito, apenas rondavam, fazendo anotações. Um deles perguntou se eu havia notado algo faltando. Eu disse que não. A carteira dela estava sobre a mesa,
o celular carregando junto ao sofá e um saco de compras ainda em sacolas plásticas na porta da frente. Parecia que ela tinha acabado de voltar da loja e não teve tempo de guardar nada. Esse detalhe me incomodou mais que qualquer outra coisa. Depois disso, tudo ficou quieto de uma forma diferente. A cidade começou a cochichar. Todos tinham teorias. Alguns diziam que ela tinha um irmão que aparecia bêbado e agressivo. Outros mencionavam um homem que ela teria despedido da barraca de café. Uma pessoa disse que ela estava envolvida em algo complicado no Oregon, sem explicar o quê, apenas me olhando como se eu já devesse saber. Nada levou a lugar algum. E então, quando achei que talvez as coisas começariam a se acalmar, encontrei algo que me deixou sem fôlego. Era tarde, perto da meia-noite. Saí para jogar um saco de lixo perto do gerador. Não estava pensando em nada, só tentando afastar a energia estranha que carregava desde o incidente. Assim que saí da varanda, vi uma das toalhas de prato sobre o monte de neve. Dobrada, não jogada, não soprada pelo vento. Dobrada exatamente como eu as dobrava. Fiquei parado por um longo tempo. O ar queimava meus pulmões, mas não conseguia me mover. Quando finalmente entrei, conferi a gaveta, uma toalha estava faltando. Não chamei a polícia. O que eu poderia dizer? Apenas fiquei olhando para a gaveta até a visão ficar turva. Depois disso, tranquei tudo. Janelas, espaço do porão e até o sótão que nunca usei. Coloquei um cadeado no galpão, deixei um pequeno machado ao lado da cama, comprei uma câmera de segurança e apontei para a varanda, mas congelou na primeira noite. Nunca registrou nada útil. Ninguém foi preso. O caso esfriou rapidamente. Encontrei o relatório oficial online algumas semanas depois. Dizia apenas asfixia por compressão de ligadura. Era só isso. Nenhuma menção à forma como ela foi posicionada, nada sobre a toalha, nada sobre os cachorros. Eventualmente alguém reabriu a barraca de café. Uma nova mulher a administra agora. Mais jovem, educada, meio reservada. As pessoas ainda param lá todas as manhãs como se nada tivesse acontecido. Como se o passado derretesse junto com a neve. Naquela época, eu trabalhava em um daqueles contratos que te mantém na estrada mais do que não, dirigindo pelas estradas secundárias do oeste do Oregon para um grupo particular de levantamento florestal. Esse trabalho específico surgiu no início de outubro, no meio da semana, numa terça-feira. Lembro-me porque havia chovido no dia anterior e tudo ainda estava úmido, cheirando a casca molhada em musgo. A tarefa era próxima de um lugar chamado Sallow Bend. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Provavelmente você também não. Não fica em nenhuma rota principal, cerca de 40 minutos de Astoria se você dirigir sem parar. A própria cidade parecia ter ficado congelada em algum ponto entre os anos 70 e o completo abandono. Havia um posto de gasolina, uma lanchonete com propagandas de cigarro nas janelas e um correio que talvez já tivesse sido uma casa em algum momento. Quando cheguei naquela manhã, não vi uma única pessoa andando por aí. Nenhuma escola, nenhum sino de igreja, apenas um silêncio mais denso que o normal, como se a cidade tivesse ficado dormente. Meu contato para o trabalho era um guarda local chamado Hal, um homem mais velho, que deveria me encontrar na estação do guarda florestal e me orientar sobre o levantamento antes que eu partisse. Mas quando cheguei, ele não estava à vista. Apenas um bilhete manuscrito na porta dos fundos dizia: "Tive que sair. As chaves estão onde sempre estão." Valeu, Hal. Realmente útil para quem não é daqui. Depois de bater a porta por alguns minutos e perceber que não descobriria onde sempre estão, decidi simplesmente começar. Eu já tinha o mapa da trilha e a lista de verificação. Não era nada de outro mundo. Dirigi sozinho até o início da trilha. Ela estava sinalizada, mas de forma mínima, sem manutenção recente. Samambaias invadiam o caminho. Galhos baixos batiam na minha mochila, mas nada perigoso, apenas negligenciado. Caminhei devagar,
parando a cada 200 metros para anotar notas e checar pontos de erosão. Tudo relativamente normal. Não vi nem ouvi nada fora do comum. Apenas meus próprios passos, o ocasional corvo distante e um esquilo que me repreendia por me aproximar de sua árvore. Então, talvez 2 horas depois, perto da extremidade mais distante do circuito, meu telefone vibrou, o que me surpreendeu porque eu não tinha sinal desde a manhã. Olhei e, de alguma forma, uma barra de sinal apareceu suficiente para que uma única mensagem chegasse. Era de um número desconhecido e dizia: "Não deixe ninguém te seguir de volta." Sem pontuação, sem assinatura. Só isso. Fiquei olhando para a tela por um tempo, esperando que chegasse algo mais. Nada aconteceu. Olhei ao redor. Nenhum movimento, apenas árvores e sombras. Esperei mais 1 minuto, depois me convenci de que era spam ou uma brincadeira, talvez algum daqueles serviços automáticos que enviam mensagens assustadoras para números aleatórios. Mesmo assim, tirei uma captura de tela e guardei o telefone no bolso. Disse a mim mesmo para não deixar aquilo me afetar. Continue. Termine o circuito. Cerca de 1 milha depois, vi algo que não aparecia nos mapas de satélite. Um caminhão velho, pelo menos dos anos 70, estacionado fora da trilha, meio engolido pela vegetação. A carroceria estava completamente enferrujada, como se tivesse sido abandonada ali por décadas. A porta do lado do motorista estava entreaberta, apenas o suficiente para ver o interior. O banco estava rasgado, o enchimento à mostra. Uma jaqueta de flanela desbotada estava amassada no banco do passageiro e uma lata de refrigerante antiga estava amassada no assoalho. Não havia placas, nenhum VIN visível, nenhuma etiqueta, nenhum sinal de que alguém tivesse tentado movê-lo ou desmontá-lo. Estava ali, afundando no chão como se a floresta o tivesse reivindicado. Tirei algumas fotos, marquei a localização e me virei para começar a voltar para o final da trilha. Foi então que vi as pegadas. Pegadas frescas. Bem atrás de mim, na terra úmida. Menores que as minhas. Talvez tamanho 37 ou 38. Estreitas também. Podia ser uma mulher ou um adolescente. Mas elas não estavam lá quando passei por aquele ponto pela primeira vez. Tenho certeza. Eu teria notado. Abaixei-me, comparei com minhas próprias pegadas. O espaçamento e a profundidade não batiam. Essas novas eram mais rasas, passos mais curtos. Alguém mais leve que eu, e pelo sentido estava seguindo a trilha assim como eu. Levantei-me devagar e olhei ao redor. Nada. Nenhum som, nenhum pássaro, nenhum galho quebrando. Apenas aquele silêncio profundo e abafado que você só encontra em florestas densas. Não corri. Disse a mim mesmo que seria exagero, mas aumentei o ritmo e mantive os ouvidos atentos. A cada poucos minutos olhava para trás. Até voltei rapidamente uma vez para tentar pegar quem quer que estivesse lá, mas a trilha estava vazia todas as vezes. Não foi até chegar à última curva que o vi, cerca de 15 metros atrás, parado perto da base de uma encosta coberta de musgo, na borda onde o caminho se curva fora da vista. Um homem, casaco verde, jeans, botas firmes no chão, braços ao lado do corpo, cabeça levemente inclinada, como se estivesse observando algo por cima do meu ombro ou talvez escutando. Parei e gritei com ele. Nenhuma reação. Chamei novamente, mais alto. Ainda nada. Ele nem se mexeu. Foi quando peguei o telefone pensando em tirar uma foto e talvez ampliar para ver melhor. Mas no instante em que abri a câmera, a tela travou. O telefone inteiro congelou e depois ficou preto. Sem sinal, sem resposta. Apertei o botão de ligar, toquei na tela. Nada. Alguns segundos depois voltou, mas o aplicativo da câmera não carregava. Quando finalmente funcionou e levantei novamente, o homem havia sumido. Desaparecido. Nenhum som, nenhuma pegada, apenas a trilha vazia. Não havia para onde ele ir sem passar pelo mato. E eu não ouvi nada. Não esperei. Corri os últimos 30 metros até o carro, entrei e tranquei as portas sem nem tirar a mochila. Fiquei sentado por um bom minuto olhando para a entrada da trilha, esperando que ele surgisse. Não surgiu. Eventualmente liguei o motor e voltei para Salem Bend.
Estacionei no estacionamento de cascalho da lanchonete e fiquei ali por um tempo, tentando me convencer de que não havia enlouquecido. Dentro, finalmente encontrei Hal. Homem alto, provavelmente na casa dos 60, usava um colete bege e expressão séria. Contei a ele o que tinha visto sobre o caminhão, as pegadas e o homem na trilha. Não tentei enfeitar, apenas disse direto. Ele escutou sem interromper. Depois, quando contei exatamente onde havia acontecido, ele mudou. Não parecia em pânico, mas ficou alerta, como se o que eu dissesse confirmasse algo para ele. Disse que eu não deveria voltar àquela trilha e que marcaria como fechada para manutenção. Quando perguntei se algo assim havia acontecido antes, ele não respondeu de imediato, apenas me avaliou como se decidisse quanto deveria me contar. Finalmente disse: "Ninguém que você chamaria de gente." Ri meio sem jeito, achando que ele tentava aliviar o clima. Ele não sorriu. Ao sair, ele me acompanhou até o estacionamento. Pouco antes de eu entrar no carro, perguntou: "Você não falou com ninguém no caminho, certo?" Respondi: "Não." Ele assentiu lentamente, sério. "Bom, não faça, mesmo que usem seu nome." Então voltou para dentro como se fosse apenas mais uma terça-feira. Naquela noite, no meu quarto de motel em Redmere, tentei buscar mais informações sobre Salim Bent. Não encontrei quase nada. Poucas menções depois de 2015, mas achei um antigo memorando do Serviço Florestal arquivado, provavelmente não deveria ser público, datado de 5 anos atrás. Ele registrava o fechamento de uma trilha na mesma área, citando avistamentos não verificados repetidos e entradas não autorizadas à noite. Depois disso, nunca mais aceitei trabalho perto de Salim Bent.